Oi, gente! Bom, então estou aqui para gravar nosso primeiro vídeo desse canal, né? Quem tá vindo lá do canal anterior, que me acompanha de verdade, assistiu todos os vídeos direitinho, já sabe de tudo que aconteceu e por que eu estou com esse novo canal. Então, se você chegou por aqui agora e está meio confuso de tudo, eu tinha outro canal aqui no YouTube, mas devido a alguns problemas, eu precisei criar esse. Enfim, se você quer saber mais detalhes, corre lá no outro canal, vou deixar o link aqui na descrição pra você saber tudo direitinho. Mas vamos ao que interessa. E o vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre ser sal da terra. E o versículo que vamos ler agora está lá em Mateus 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vamos parar por aqui mesmo, porque só um versículo já pode falar muito aqui com vocês. E o meu intuito é trazer vídeos mais rapidinhos aqui, falando sobre a palavra de Deus, para que não venha ficar entediando aí, para vocês consigam assistir rapidinho e mesmo assim trazer uma palavra muito boa. A gente pode ver que o Brasil está, não só o Brasil, mas todo mundo, né? Está em um estado terminal. Especificamente o Brasil, que é onde a gente mora e vê bem a situação como é que está. A gente pode ver que o nosso país está doente, está em um estado terminal e que precisa urgentemente de mudanças. Só que também a gente sabe que essas mudanças não são nada fáceis de fazer. Vendo a situação como está o país, é aí que chegamos ao ponto que só através de um avivamento, só através da pregação da palavra do Senhor, que essa situação pode ser mudada. Para ter noção, nos outros países aí, o Brasil é conhecido como o país da prostituição, da mulher brasileira e essas coisas. A visão negativa que o Brasil tem passado para outros países. A gente pode ver que não só o Brasil, não só o mundo está em um estado terminal, mas como também a igreja está doente, cheia de doutrinas, cheia de falsas pregações, cheia de coisas erradas que não são de acordo com a palavra de Deus. Nesse versículo aqui que a gente leu, a gente pode ver que Jesus define a igreja de Cristo como o sal da terra. E o sal tem duas propriedades básicas, que é evitar o apodrecimento e dar sabor. Essa questão de dar sabor, por exemplo, a gente pode ver que o sal, ele não recebe sabor. Por exemplo, se você colocar sal no limão, o sal não vai ficar com gosto de limão, mas o limão vai ficar salgado. É aí que a gente pode perceber melhor essa definição de dar sabor. O sal não recebe sabor, e assim é o cristão. O cristão, ele não é influenciado pelo mundo. O cristão, de verdade, ele é influência para o mundo. A questão do apodrecimento, a gente pode ver que o sal, ele tem a propriedade de conservação, porque ao jogar sal na carne, evita que aquela carne apodreça. Esse também é mais um exemplo de como deve ser o cristão de verdade. A gente deve ser sal na vida daquelas pessoas que estão ao nosso redor, ser sal da terra, para que as pessoas que estão na terra, que não são sal, não venham a apodrecer. E também você pode ver que não precisa ser, por exemplo, quando você vai salgar o feijão, não precisa ser a mesma quantidade de sal para a mesma quantidade de feijão. Uma pequena quantidade de sal, ele é capaz de salgar uma grande quantidade de feijão. Então, levando para nossa vida, um pequeno grupo de cristão, ou até mesmo um cristão na sua sala, no seu trabalho, é capaz de alcançar, de salgar aquelas pessoas no seu âmbito de estudo, de trabalho, ao seu redor. Não precisa haver a mesma quantidade de cristão para poder evangelizar o mundo. Pela quantidade de gente que há no mundo e a quantidade de cristãos que o IBGE fala que existe, tem mais do que o suficiente de pessoas para salgar a terra, para salgar esse mundo. Mas a gente vê evidentemente que isso não tem ocorrido. E por que isso não tem ocorrido? O que tem ocorrido é o que Jesus fala aqui no final do versículo. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. É isso que tem ocorrido. A população está cheia de pessoas que
acham que são sal, que acham que são cristãos, mas na verdade não são. São saus insípidos, que não tem sabor e que nada mais serve a não ser jogado fora e ser pisoteado pelos homens. Para você jogar sal no feijão e ele não salgar. É um sal que tem aparência de sal, mas na verdade não é sal, porque ele não tem feito o que ele é apropriado para fazer. E essa é a atual situação do nosso país, a atual situação do mundo inteiro, cheia de pessoas com a aparência de sal, mas na verdade não são sal de verdade. A gente tem esquecido que a salvação é algo sobrenatural que vem de Deus, que a salvação, a conversão não é por você falar em línguas, não é por você não cortar o cabelo, não é por você ser calvinista, não é nada disso. A salvação é pela fé, a salvação é por mudança de vida, a salvação é pela mudança interior, pela mudança do coração, pela mudança de pensamento. Essa é a verdadeira salvação, é pela fé. Como diz lá em Romanos 3, que diz o seguinte, Romanos 3, 22 diz: Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E lá no versículo 28 fala o seguinte: Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Ou seja, você não é salvo pela sua obra, pelo que você anda fazendo, você é salvo pela fé, pela justificação, por Cristo ter morrido ali por você e você crer nisso, você ter noção de que você não é nada sem Ele e que você precisa da redenção, que você precisa do perdão dele para você ser salvo, que você não é completamente nada. E aí a gente se pergunta, então por quê? Qual a razão de ter tanta gente cristã, tanta gente se achando ser sal e na verdade não ser coisa de sal nenhum? Qual é a razão de tudo isso que vem acontecendo? A razão de tudo isso é o evangelismo da atualidade. É o evangelismo que tem sido pregado na nossa nação, é o evangelismo que tem sido pregado em todo o mundo, o evangelismo da prosperidade, o evangelismo que aceita tudo, que aceita todas as culturas e tudo tá certo e que procura agradar os homens e não a Deus, que procura não magoar o coleguinha. Isso não é evangelho, gente. Eu não estou aqui falando isso para agradar você, eu estou aqui falando isso para agradar a Deus e somente a Ele. Eu só estou aqui para proclamar o evangelho dele, assim como Ele me pediu. Eu não quero agradar você, eu não quero falar aqui o que você quer ouvir, eu quero falar o que você precisa ouvir. A sociedade tá cheia de pregação de que tudo é fácil e, gente, não é assim. Você precisa saber que você vai passar por sofrimento, você vai passar por tentações, por tribulações, por provações, mas você precisa saber que você tem Cristo com você. Se você tem Cristo com você, se você é salvo, nada importa. Não tem sofrimento, não tem provação que te afaste de Cristo, porque você sabe que você não é nada sem Ele e que você só está vivo, só está aqui hoje, vendo esse vídeo por conta da graça e misericórdia de Deus. A pregação de hoje em dia tem sido essa. Eu mostro para o indivíduo, mostro para as pessoas a condição caída dele e o quanto precisamos cada dia mais e mais de Deus, o quanto precisamos da redenção e do perdão dele. Isso acaba causando a consequência de uma falsa salvação. Por isso há tantos cristãos, tantos evangélicos desviados, tantas pessoas, ao invés de proclamar o evangelho de Cristo e ser exemplo, ser sal da terra, tem distorcido o seu evangelho, tem sido um mau exemplo e tem afastado as pessoas da igreja, afastado as pessoas de Cristo, ao invés de aproximar. E você precisa saber que você não pode ser atraído à igreja por conta de felicidade, por conta de bens materiais, por conta de riquezas. Não, você não pode ser atraído por essas coisas passageiras. Você precisa ir até Cristo, ir até a igreja, buscar o Senhor cada dia mais pelo perdão, porque você recebeu o Espírito Santo e reconheceu que você não é nada sem Cristo, para que você possa melhorar a situação desse mundo. Como eu já disse, você precisa saber que você vai passar por sofrimento, sim, você vai passar por provações, você vai passar por dificuldades, mas nada disso é maior do que o amor que Cristo teve por nós, o amor que Cristo tem por nós, e é por isso que você deve vir a Cristo. É por amor a Ele, pelo perdão
pela busca do perdão dos seus pecados. Por isso que você deve ir a Cristo, e não por bens materiais, por prosperidade, por nada desse evangelho que tem sido pregado ao redor do mundo. Então eu te convido agora a parar e analisar a sua vida. Analise se você tem sido o sal da terra, se você tem influenciado as pessoas ao seu redor, ou se você não está sendo influenciado por elas, porque lembre bem, o sal, ele não recebe sabor. Você deve influenciar a terra e não ser influenciado. Analise sua vida, veja as coisas que você tem feito com as pessoas que você tem andado. Analise se você tem sido sal. Se você não está na igreja por conta das riquezas, por conta das bens materiais, por conta de todo esse falso evangelho que tem sido pregado, coloque agora seu joelho no chão e ore ao Senhor, entregue sua vida a Ele. Busque Ele por quem Ele é, pelo amor dEle. Perceba o quão pecador nós temos sido, o quão nós não somos merecedores de nada disso. A gente só reclama de tudo que tem feito, de tudo que tem acontecido, do porquê estamos passando por isso e por aquilo, e não enxergamos que a nossa vida é maravilhosa, comparado com o que a gente merecia. A gente não merece completamente nada disso, a gente poderia estar queimando nas chamas do inferno agora, mas graças ao amor, graças à misericórdia, à graça de Deus, a gente está aqui, vivo hoje e esperando a sua volta para um dia poder viver com Ele no reino celestial. Compartilhe esse vídeo com os amigos de vocês, compartilhando lá nos stories, para que esse vídeo possa chegar a outras pessoas que também precisam escutar isso. A nossa nação está num estado deplorável e essa palavra precisa ser compartilhada. O evangelho de Cristo precisa ser compartilhado. A gente precisa de um avivamento na nossa nação. E esse avivamento se dá pela pregação do evangelho, pela oração. Então compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Deixe o seu like para que isso ajuda muito a esse vídeo chegar a outras pessoas. Se inscreve no canal e ativa o sininho para você ser notificado todas as vezes que eu postar um vídeo novo. Então é isso. Beijos, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!